Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Marzalek e nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa de hoje tem oferecimento de Rápido Chapuri, América Tech e Vitrine das Cores. Recebemos hoje no nosso podcast a doutora Selene Fartolino. Gente, antes de irmos para o nosso bloco comercial, nós vamos falar de quem? Dos nossos patrocinadores. Isso, de quem paga o leite das crianças. A América Tech é o lugar para você comprar o seu iPhone com preço acessível, para você também passar os seus dados, né, fazer a transferência de dados, comprar capinha, comprar acessório para o seu celular. Lembrando que a América Tech fica ali no Shopping Aqueri, loja 2047, segundo piso. Tem também Rápido Chapuri, para você que precisa trazer os seus produtos, as suas cargas de São Paulo para Rio Branco, empresário, preste atenção. Com a segurança total, só Rápido Chapuri. E nós temos também a Vitrine das Cores, para você ir pintar o seu ambiente com as cores, né, de 2024, porque tem harmonização no teu ambiente, só com as cores da Vitrine das Cores, que temos 2 endereços, na Via Chico Mendes e também no Bosque. Agora sim, nós vamos para o nosso bloco comercial e voltamos já já. Voltamos ao nosso bloco comercial e agora vamos começar a nossa entrevista com a nossa convidada super especial. Fala um pouquinho aí, Mirley, desse currículo super extenso dela. Então, como eu falei, nós vamos conversar com a doutora Selene Fartolino e a mulher Janaína, presta atenção, ela é advogada, ela é escritora, ela atua em direito da família e direito trabalhista com ênfase em advocacia feminina, que é o nosso tema, não é isso, doutora? Seja bem-vinda, doutora obrigada. A mãozinha aqui que é para dar sorte sempre. Estamos muito felizes com a sua presença, uma advogada assim que nos inspira muito. Então, hoje nós vamos falar de 2 temas muito importantes. O agosto lilás, como também a síndrome de burnout em mulheres. Então, vamos começar a nossa entrevista. Mas antes, presta atenção, olha só, agosto lilás, unha lilás, roupa lilás da doutora. Eu não vi nada de lilás hoje. Na paleta. Só pra... Nós estamos na paleta. Mas, doutora, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa e vamos aí falar a respeito do agosto lilás, né? O que significa agosto lilás? Bom dia, gente. Primeiro eu quero agradecer, né? Eu acho que é o primeiro passo. Dizer que estou muito feliz de ver 2 mulheres que também me inspiram, né, que são empoderadas ali, estão lutando também, né, pelos direitos para fazer chegar essa informação sobre direito às mulheres de uma maneira simples, de uma maneira concreta. Então vamos lá. No Brasil ele é muito comum você atribuir uma cor e escolher um mês para atribuir essa cor. E normalmente você vai fazer uma luta, uma campanha, né? No caso do agosto lilás, ele significa a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Mas por que o mês de agosto? O mês de agosto ele foi escolhido porque foi em agosto, há exatos 18 anos, que foi promulgada a Lei Maria da Penha. E como todos nós sabemos, Maria da Penha foi uma mulher que foi brutalmente agredida pelo marido. E aquilo girou a criação de uma lei que trouxesse uma proteção à mulher. A cor lilás, por que a cor lilás? Muitas pessoas não sabem, mas a cor lilás ela representa a dignidade e ela representa também a igualdade. O respeito, o respeito às mulheres, que é uma coisa muito importante. E quando a gente fala em igualdade, é importante também mencionar que quando nós falamos do ciclo da violência, nós precisamos dizer que a desigualdade, ela passa necessariamente por esse ciclo da violência. Ou seja, para nós entendermos o que gera a violência contra a mulher, nós precisamos também entender qual a origem dessa violência. E isso é uma coisa histórica. Não é hoje que as mulheres são agredidas ou são mortas no Brasil e no mundo apenas pelo fato de serem mulheres.
é importante que a gente entenda que quando há uma desigualdade institucionalizada dentro da família, dentro de todos os ambientes, inclusive laborais, e é o que nós vamos falar quando nós formos falar da síndrome de burnout, é porque há uma desigualdade. Então, nós como sociedade e como Estado, nós estamos falhando em garantir essa igualdade entre homens e mulheres. Mas eu quero explicar melhor essa questão da desigualdade. Veja só, quando nós temos um lar onde um homem e uma mulher trabalham ambos para o sustento da casa, e é o homem que administra todo aquele rendimento dos dois, nós estamos diante de uma violência patrimonial. Mas não é só a violência patrimonial, é principalmente a desigualdade, porque provavelmente essa mulher, ela vai além de desenvolver o trabalho dela fora de casa. Quando ela chega em casa, ela precisa ter uma rotina de trabalho, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa cuidar da casa. Então nós estamos falando em desigualdade. Muita desigualdade mesmo. Porque você já pensou, você trabalha, nós sabemos como que é trabalhar fora. E trabalhar com o ser humano ainda mais difícil ainda, né? E aí você volta para casa, você tem as tarefas do lar, não tem funcionário. Quem que vai fazer? Doutora Janaína, me diga aí. Doutora, é diferente o meu caso, porque eu sou solteira, eu não tenho filhos, mas há uma cobrança também em mim. Porque eu sempre tenho que estar bonita, eu sempre tenho que estar disponível. As pessoas assim, nossa, mas tu não casou, nossa, tu não teve filho. Assim, acho que a gente é menos competente de uma pessoa que já criou isso. Tem preconceito tanto com mulheres que têm filhos, como mulheres que não têm filhos, com mulheres que são casadas, com mulheres que são solteiras. A gente vive sempre essa desigualdade. Sim, nos anos 70, eu gosto muito de uma escritora que é a Betty Friedan, que ela é o sinônimo da luta pelo feminismo. É uma americana que escreveu o livro A Mística Feminina. E ela vai narrar nesse livro a luta das mulheres para se inserirem no mercado de trabalho na década de 70. Então ela vai fazer um paralelo entre a mulher que sai de casa, que era dona de casa, e que ela vai lutar para ocupar os espaços dentro das empresas. E veja só, nós ainda não estamos falando de luta pelo poder, de ocuparmos espaços de hierarquia. Que nós temos capacidade para isso. Nós temos capacidade para isso. Nós estamos falando, na época de 70, na luta pelos direitos das mulheres, ao voto. Em 1932, nós tivemos a oportunidade de votar, me ajude aí se eu estiver enganada, não era obrigado, mas aí nós tivemos a oportunidade de votarmos, não é isso? 1932. Já pensou, não é oportunidade, um direito nosso, né? Que a gente tem que lutar por isso. Nós tivemos que lutar. Então, naquele livro, A Mística Feminina, é um livro que eu recomendo muito para as mulheres que querem entender o feminismo não como uma luta contra os homens, sim, mas uma luta pelos direitos, mais uma vez, de igualdade. E acima de tudo, respeito, né? A nossa sociedade, ela só consegue ser democrática e verdadeiramente livre se nós tivermos igualdade entre homens e mulheres. Então, ela vai dizer... a mulher, ela precisa ocupar porque ela quer e ela tem capacidade. Só que ela vai fazer um estudo muito mais amplo, porque ela vai falar sobre a mulher no campo da indústria e a mulher também como uma ferramenta de incentivo ao capitalismo, porque infelizmente tudo perpassa pelo capitalismo. Então nós temos essa grande escritora, grande feminista, que ela representa muito bem a luta por esses direitos e que foi uma inspiração também para movimentos na América Latina, aqui no Brasil também. Então, assim, eu acho super importante falarmos sobre isso. Mas voltando à questão da igualdade ou da desigualdade que gera a violência, não há como nós tratarmos um problema que está arraigado na nossa sociedade, porque a violência não é de hoje. Hoje nós temos mais visibilidade das mulheres que são violentadas. Sim. Por quê? Porque nós temos canais de comunicação, nós temos a internet e a própria lei
o espírito da lei é trazer proteção, né? Garantir a proteção de direitos, mas nem sempre a lei garante isso. Porque se nós temos, por exemplo, medidas protetivas para proteger mulheres, para prevenir uma violência, elas, a maioria das vezes, são violadas. E não é à toa que nós ocupamos o 5º lugar. Olha só. No mundo. Nós estamos falando de Brasil, gente. No tá? país Isso. que mais mata mulheres, pelo fato de sermos mulheres. E aí a Janaína falou uma coisa muito importante, porque não é só a mulher que é casada, que tem filhos, que precisa de uma rotina dupla e muitas vezes tripla, né? Porque às vezes há um pai idoso, um pai doente, uma mãe doente dentro de casa e ela precisa dar conta de tudo. As mulheres solteiras também enfrentam esse problema. E aí nós temos o que nós chamamos de assédio moral, porque os homens eles não conseguem entender. Eu não vou generalizar, eu preciso me corrigir. Há homens que não entendem que nós temos capacidade e podemos ocupar espaços de liderança e de destaque. É aí que vem o assédio moral dentro de uma empresa. E muitas vezes até pelos próprios colegas, né? Pelos próprios colegas, que é o que a gente chama de assédio horizontal. Não é só o chefe imediato que vai ali praticar, né, aqueles atos abusivos de violência moral, mas também os colegas. Ainda mais se você, mulher, assume um cargo acima de que vai comandar a maioria dos funcionários se for homens. E o desenvolve com competitividade, Isso, porque poxa. quando você não aparece, ninguém liga para você. Fica lá no cantinho, ninguém quer Fica saber. no cantinho. Esse aí não Doutora é. Selene, esse ano, né, período eleitoral, estamos, né, a gente vê um número reduzido, como sempre, de mulheres, né, sendo pleiteando cargos, porque a gente olha assim, quando o homem sai para uma campanha, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, né? Quando uma mulher sai, muitos homens não entendem isso, né? Mas, poxa, é um ambiente masculino, né? O ambiente político ainda, infelizmente. Então, não tem esse incentivo. Infelizmente, ainda a gente tem poucas mulheres, né? Hoje a gente tem pouquíssimas na Câmara, pouquíssimas na nossa ALEAC. Hoje, então, porque nós temos o que, doutora? Acho que 2 mulheres na Câmara, né? Que é a vereadora Lene e a Elzinha. Isso. Olha, 2 mulheres e o resto tudo homens, gente. Eu acho que nós mulheres ainda não aprendemos ou não entendemos que os espaços eles foram feitos para todos. E aí eu volto sempre à questão da igualdade. O empoderamento feminino é conhecimento. Quando nós conhecemos, primeiro, os nossos direitos e aquilo que nós podemos fazer e onde podemos e queremos estar, nós alcançamos as nossas metas, os nossos propósitos. Mas assim, eu entendo que muitas vezes é difícil, porque se uma menina ela é criada e desde a primeira infância ela aprende que ela tem que brincar com a bonequinha da Barbie e a cozinha, né, na panelinha, ela não é incentivada a criar nela esse espírito de luta, de crescimento. Olha, você pode ser uma médica, você pode ser uma bombeira, você pode ser uma piloto de avião, Você por pode ser exemplo. a princesa, Você pode ser a vai encontrar o presidente príncipe. do Brasil. Assim, você pode ser a princesa, vai encontrar o príncipe que vai levar isso, aquilo, outro. E aí quando vê a realidade, o príncipe não é o príncipe, é o sapo. Quando a conversa tá boa, o tempo vai passando bastante rápido, né? Então, vamos aqui pro nosso bloco comercial e já voltamos assim mais com o nosso bate-papo com a doutora Selene. Estamos de volta, né? E vamos continuar com o nosso bate-papo maravilhoso com a Bartolino. Doutora, o bate-papo é bem interessante e importante, principalmente nesse quesito agosto lilás, mulheres, mas aí tem também essa questão da síndrome de burnout, né? Uma síndrome que é um nome bonito, né, doutora? Mas tem inglês, um né? Inglês, né? Mas que no final é uma coisa bem difícil, bem complicada, principalmente para nós mulheres. E no setor de trabalho mais ainda, né? Doutora Selene, como que é essa síndrome de burnout em mulheres? Então, nós falávamos sobre a desigualdade que gera violência, né, no ambiente familiar e também no ambiente laboral.
A síndrome de burnout é uma doença crônica que foi incluída em 2022 no rol das doenças incapacitantes. Ela pode gerar uma doença, uma incapacidade temporária ou até definitiva. O que é a síndrome de burnout? Ela é uma doença que atinge basicamente a mente do trabalhador e ela é gerada no ambiente de trabalho. Então, quando nós falamos em síndrome de burnout, nós dizemos que o trabalhador ele adoeceu em razão das tarefas, muitas vezes excessivas, de muita cobrança, e aí entra a questão do assédio moral, porque muitas vezes o trabalhador ele está desempenhando o seu trabalho com eficiência, com dedicação, com responsabilidade, e nós mulheres são as que eu não vou dizer que nós mulheres sofremos, porque eu particularmente eu nunca sofri um assédio dentro do trabalho, mas muitas mulheres sofrem assédio dentro do trabalho. Então, o superior hierárquico, normalmente dentro da empresa, ela vai colocar tarefas às vezes inalcançáveis, metas inalcançáveis. E aí a trabalhadora, no caso a mulher, ela vai começar a sentir alguns sintomas que precisam ser diagnosticados por um profissional de saúde. Eu já trabalhei em alguns casos, né, em que a gente pediu uma indenização por dano moral, porque a trabalhadora ela começava, e esses dois são os primeiros sintomas da pessoa que está desenvolvendo ou já tem a síndrome de burnout, que é aquela taquicardia, aquela sensação de que a respiração está faltando, uma ansiedade, e ela só se manifesta quando a mulher está indo ao trabalho. Quando chega, então aí ela desaba. E aí a mulher começa a se isolar dentro do ambiente de trabalho, ela começa a sentir que ela não tem importância no ambiente, ela se sente invisibilizada e aí ela começa a sentir ou a gerar sentimentos negativos dentro dela. A autoestima dela baixa, a produtividade dela baixa, ela para de se comunicar com outros colaboradores dentro da empresa. Muitas mulheres elas começam a reagir de maneira até violenta, mas não é porque elas sejam loucas, porque normalmente a gente ouve, né? Ela é louca. Geralmente, assim, praticamente todos os dias, em quase todas as casas, tem alguma mulher chamada Se a mulher fala mais alto, ela é louca. Se o homem fala mais alto, é um cara que impõe, né? A gente sempre é assim, né? E quando nós falamos em assédio moral, ele está muito ligado à síndrome de burnout. Por quê? Porque a mulher ela adoece em razão dessa prática abusiva dentro da empresa. Mas quando você tem um assédio moral, seja ele direto do seu chefe ou aquilo que nós chamamos como assédio moral horizontal, que ele é praticado também pelos outros colaboradores, porque os sintomas são evidentes. A mulher ela começa a ficar retraída. Ela não participa mais das reuniões, dos cafezinhos ali, 15 minutos. Ela começa a se isolar. As pessoas começam a tratar aquela mulher de uma maneira diferente. Isso vai gerando um sentimento de depreciação pessoal. Doutora, vamos fazer uma breve assim, históricozinho. Essa síndrome, ela foi descoberta em 1974, veja bem, 1974, pelo médico Herbert Freudenberg. E essa doença, ele descreveu, preste atenção, doutora, era só em policiais, em jornalistas. Olha só a diferença, hoje uma dona de casa que trabalha fora pode sentir essa doença. Trabalhar só dentro de casa mesmo, porque a gente sabe que os trabalhos domésticos, né, são gigantes. Olha, minha mãe tá viajando e eu tô sozinha em casa, doutora, gente. Ai, meu Deus do céu, seja forte. Eu tô assim, como é que trabalha, como é que faz coisa de casa? Mãe, volta logo, por favor. Essa questão é muito importante e é interessante e necessária de a gente dizer.
As mulheres que são donas de casa e que têm rotinas exaustivas, que não acabam depois das 8 horas, né, de trabalho, elas não são remuneradas. Então é importante dizer que, por exemplo, se a mulher ela não tem uma carteira assinada, como é que ela vai recorrer ao seu superior hierárquico? Porque o marido não é o chefe. Mas a mulher dentro do ambiente de trabalho, sim. Então ela tem uma carteira assinada e nos primeiros sintomas, quando ela passa a perceber que ela tem essa sensação, nós temos uma cliente, por exemplo, que ela chorava uma meia hora antes de entrar, de passar pela porta da empresa. Vocês imaginam, eu chego a me arrepiar, porque o relato dela é comovente. É um desespero, é uma ansiedade tão grande de você não entrar, porque você vai saber o que você vai encontrar. Dispara um gatilho muito forte na mulher. Então, o que nós precisamos saber para que a gente possa ter os nossos direitos garantidos? Infelizmente, uma dona de casa, a não ser que ela tenha uma previdência privada, ela vai poder requerer o auxílio doença. Mas quando a mulher ela é trabalhadora e ela tem uma carteira assinada, ela precisa primeiro procurar um médico especialista, um psiquiatra, que vai fazer a avaliação e vai dar um laudo. Esse laudo ele precisa ser específico primeiro. São 15 dias. Durante 15 dias, a empresa vai pagar para que essa mulher fique em casa e com um tratamento adequado, ela trate desses primeiros sintomas. Se depois desses 15 dias, se com o retorno à empresa, essa mulher sentir que esses sintomas eles não desapareceram, porque veja só, não adianta você ter um laudo, não adianta você ter um atestado, não adianta você ficar 15 dias dentro de casa, normalmente a mulher desempenhando as mesmas tarefas exaustivas dentro de casa, e aí ela volta no 16º dia e aí todo mundo está olhando estranho para ela, dizendo aí, ó, a louca. Gente, o mundo é cruel para as mulheres. E principalmente as mulheres, elas são sabotadas por as próprias mulheres. Em alguns casos, sim. Né? Infelizmente. Eu quero entender assim, que a senhora diga assim, um lado prático para os nossos telespectadores. Sim. Uma mulher sentiu todos esses sintomas, o que ela vai fazer? Quem que ela vai procurar? Onde ela busca ajuda? Olha só, o primeiro passo é você informar ao teu superior que você está tendo esse problema. Normalmente as empresas, elas não têm esse conhecimento. Então, diante dessa negativa, você procura um médico especialista. Você faz a sua consulta diante de uma avaliação conclusiva naquele momento de que ela apresenta sintomas da síndrome de burnout, o médico vai dizer. E aí ele vai receitar, vai dizer, olha, ela precisa de um afastamento de 15 dias, há casos em que ela vai precisar de uma medicação para que ela possa controlar esses sintomas, porque eles são às vezes confundidos com outros. E aí eu não vou entrar no mérito porque eu não sou especialista, não sou psicóloga nem psiquiatra. No retorno, se essa trabalhadora, especificamente mulher, ela sentir que esses sintomas não desapareceram, ela deve novamente procurar o médico. Se o médico achar que ela precisa de mais 15 dias ou de um tempo superior, ela vai com esse laudo à empresa, aos recursos humanos da empresa. E aí a empresa necessariamente deve encaminhar essa trabalhadora ao INSS, porque a partir desse momento, quem vai pagar esse afastamento é o INSS. Uma coisa super importante, apesar da síndrome de burnout hoje integrar o rol das doenças que são incapacitantes, ela não está especificada dentro da CLT. Então, a síndrome de burnout, ela hoje é equiparada a um auxílio-doença acidentário. Por quê? Porque
No retorno dessa licença pelo INSS, dependendo do tempo que ela precisa de afastamento e que é o INSS que vai pagar, ela tem estabilidade. Ela não pode retornar à empresa e a empresa simplesmente dizer eu não quero mais você. Doutora, não pode. O CID-11 da OMS de 2022 fala que houve um aumento de 70% nas ações trabalhistas pela essa síndrome. Então, assim, é um número muito alto, não é? Olha, nós temos um fórum brasileiro que ele aponta várias pesquisas a respeito de vários assuntos. Esse fórum brasileiro aponta que 1 a cada 3 trabalhadores já manifesta a síndrome. Mas isso tem a ver com a sociedade acelerada que nós estamos vivendo. Porque nós hoje nos tornamos pessoas que queremos ser competitivas e responsáveis e produtivas e nós esquecemos que o nosso corpo é uma máquina que precisa de um cuidado físico, espiritual, precisa de um cuidado mental. Então, quando nós mesmos, às vezes, excedemos os limites daquilo que nós podemos fazer, adoecemos. E se aí nós estivermos dentro de um ambiente tóxico, né? Essa palavrinha é muito usada hoje, mas é porque é uma realidade. Nós vivemos hoje numa sociedade tóxica que cada vez nos impõe mais metas e alcançar mais objetivos e parece que o tempo não alcança para a gente realizar todas as tarefas que nós temos. E aí nós estamos falhando também como pessoas. Doutora, ai, Janaína, quando o papo tá assim acabou! A gente tem que encerrar o programa. Que pena! Fala aqui para os nossos espectadores onde eles podem encontrar, fale as suas redes sociais, porque lá você compartilha bastante sobre esse tema e outros também. Bem, hoje eu tenho uma rede social que ela é privada, porque eu compartilho, sou escritora também, eu escrevo poemas, adoro literatura. Já várias pessoas me falaram, então assim, eu estou no IG Selene Fartolino _ Meu telefone de contato eu vou deixar aqui com as meninas para, tendo a necessidade, né, de entrar com ação trabalhista, civil, eu estou à disposição. Gente, olha, o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês. O programa é feito com muito carinho para você, né, que nos dá a oportunidade de estar na sua casa toda sexta-feira. Inclusive, doutora Janaína, a gente tem que mandar um abraço pro pessoal lá na Transacriana. Nós temos uma audiência muito boa na Transacriana, tá, doutora Janaína? E hoje, um abraço aí para vocês, da Transacriana, e eu quero mandar um abraço especial para o espectador assíduo do nosso programa, que é o meu amigo Matheus Fecuri. Um abraço para você, muito obrigada. E sexta-feira estaremos de volta aqui, na TV Rio Branco, Canal 8. E aonde, doutora Janaína? Também no nosso Instagram, Rádio Calçadão no YouTube. Até lá. Até mais, obrigada. Até mais. A mãozinha de sorte. Obrigada.